Galera, o Botafogo tropeçou fora de casa, empatou contra o Atlético Mineiro. A diferença caiu para 2 pontos e agora o Verdão só depende de si para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira tem um confronto direto entre os dois times. Vamos acompanhar aqui o pessoal da ESPN Brasil aí falando sobre essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Muito bem, fã de esportes, voltamos e a gente começa com o jogo que fechou a noite. 0 para o Atlético. Atenção, vai ser final da Libertadores da América esse confronto. Você vai acompanhar na ESPN, vai acompanhar no Disney Plus. Vai ser um grande jogo, um grande confronto lá na Argentina. Mas hoje só deu Botafogo e mesmo assim não conseguiu vazar o Galo. Ou seja, 0 Atlético, 0 Botafogo. Vamos analisar aqui o que isso quer dizer ou representa para a final do outro sábado, mas principalmente o que isso representa para o Campeonato Brasileiro e o jogo da próxima terça-feira. Porque na terça-feira que vem vai ter Palmeiras e Botafogo. E o Palmeiras hoje venceu o Bahia. E a diferença caiu. Agora, hoje, nesse momento, o Palmeiras só depende dele para ser campeão brasileiro. Voltou a ter esse poder de decisão, o time do Palmeiras, com esse empate do Botafogo. Claro, os dois ainda têm jogos aí no final de semana. Botafogo vai enfrentar o Vitória em casa. Vitória que venceu hoje, desgarrou ali da zona do rebaixamento, está precisando só de mais 3 pontinhos. E, do outro lado, a gente vai ter um Palmeiras que vai enfrentar fora de casa o Atlético Goianiense, que é um virtual rebaixado do campeonato. A tendência é que as duas equipes vençam e cheguem nas mesmas condições na próxima terça-feira. E agora, hein, Geode? O campeonato pegou fogo. Eu só quero lembrar uma coisinha também antes de passar para você. O Fortaleza joga sexta-feira contra o Fluminense, no Maracanã. O Fluminense está brigando ali contra o rebaixamento. Se o Fortaleza vencer, o Fortaleza também vai poder dizer que voltou para a briga. Olha só como ficou esse campeonato depois desse feriadão, Geode. Tudo bem? Tudo bom, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o campeonato pegou fogo, evidentemente, né? Acho que no momento que você passa a ter de novo 2 times que dependem apenas de si, é óbvio que muda completamente o contexto, o cenário do Campeonato Brasileiro. É óbvio que o resultado de hoje ele acaba sendo muito melhor para o Atlético, né? Não só pelas circunstâncias do jogo, ou seja, o fato do Atlético ter jogado um tempo inteiro com um jogador a menos, mas pelo que significa para o Campeonato Brasileiro, porque o Atlético, bem ou mal, continua ali num bolo que lhe permite chegar em G9, G8, né? Sempre lembrando que se o Atlético perde a final da Libertadores, o torcedor do Atlético não quer nem ouvir falar dessa possibilidade. Mas acho que o cara mais racional, ele tem que ter isso, né? No planejamento, você tem que ter isso em mente. Então, assim, o Atlético mantém completamente a possibilidade de pegar uma Libertadores pelo Brasileiro, se isso for necessário. Para o Botafogo, o peso é muito grande, evidentemente, porque você, mais uma vez, fica com a bola o jogo todo, né? É impressionante como esse jogo teve um contexto muito parecido com o jogo que o Botafogo fez contra o Cuiabá, com o jogo que o Botafogo fez contra o Criciúma. É claro que o Atlético é muito mais forte, mas pela expulsão do Rubens principalmente, eu acho que o contexto foi muito parecido. Foi de novo um Botafogo que ficou ali, né, rondando a área, jogando um monte de bola na área, tentando finalizar e não conseguiu fazer o seu gol. É muito pesado e eu acrescento um motivo a este peso. É claro que o mais pesado é o fato do Palmeiras agora só depender de si, ter o confronto direto no Allianz, mas também para a Libertadores. E acho que esse é um motivo para o Atlético comemorar. Porque no momento, se o Atlético perdesse este jogo para o Botafogo, o Botafogo ia ficar ia ter uma decisão muito mais fácil sobre poupar seu time inteiro contra o Palmeiras na terça-feira. Eu acho que essa decisão seria facilitada. Porque na terça-feira, ok, você tem 4 pontos de vantagem, arrisca, põe o time reserva para enfrentar o Palmeiras na terça-feira. Se perder, fica ainda 1 ponto à frente do Palmeiras. Agora, olhando para o que tem sido as decisões do Botafogo, mesmo na relação com a Libertadores, eu acho bem pouco provável que a gente veja na próxima terça-feira no Allianz Parque um time completamente modificado do Botafogo. Jogar inteiro. Não sei se vai jogar inteiro, se vai poupar 1 ou 2, mas assim, nós estamos falando de uma espécie de final do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida.
Porque, assim, pensando assim, já até para passar para o Marra, é negócio para o Botafogo um empate com o Palmeiras? Não é, lembrando, não é a próxima rodada, é na terça. Os dois jogam no final de semana. Na terça. É negócio para o Botafogo? Porque aí você segura o seu adversário, fora de casa você mantém ali os 2 pontos. É bom lembrar, vou repetir, o Fortaleza joga na sexta-feira com o Fluminense. Se vencer, se ele vence os 2 jogos e os 2 ainda empatam aí, no confronto direto, o Fortaleza dá uma colada ali e bota uma pressão. O Fortaleza que a gente sempre coloca assim, a parte pelo poderio do Palmeiras, do Botafogo, etc., mas que faz uma campanha brilhante o Fortaleza no Campeonato Brasileiro e que pode, de repente, colar. Mas vamos lá. Empata com o Palmeiras. Beleza, segurou o Palmeiras. Só que é o seguinte, ô Mário Marra, depois da Libertadores, o confronto é contra o Internacional. Sim. Ou seja, o Botafogo pode ficar 2 rodadas naquela aflição de perder a liderança com o Palmeiras no cangote, ou até perder essa liderança. Boa noite, William, Calçade, Jean, Vitor e os Fãs de Esportes. É que ainda tem um Vitória pela frente. É isso. Jogo duro. Um Vitória que tem feito, assim, para mim foi dos times apontados lá no início da competição como prováveis rebaixados, o Vitória foi o que primeiro acordou. Foi. E que, Mas assim, um bom segundo turno. Não, é difícil ganhar do Vitória. É um time que luta, e o Vitória viu tudo isso aí que aconteceu no jogo. Então, mas entendendo, ok, Botafogo ganha o jogo, o Palmeiras ganha o jogo no final de semana. A princípio, é bom negócio empatar. A princípio. O problema é, o amanhã é um dia que a gente não viveu ainda. O amanhã do Botafogo, amanhã, sexta-feira, depois de empatar 2 jogos seguidos, a gente não sabe como vai ser. Depois de perceber com 2 times que ofereceram a bola e ofereceram campo e que não conseguiu ainda assim fazer gol, a gente não sabe o que vai fazer, o que vai ser. Alguém pode falar assim, isso já aconteceu na temporada passada. Não, o ontem a gente já viveu, o amanhã a gente não sabe. Pode ser que o time tenha uma reação diferente. A reação do time do ano passado era preocupante. A desse ano, a gente ainda não viveu. O Botafogo ainda não esteve perto e deixou escapar. Mas eu tenho certeza que esse é tema. Essa pergunta vai rolar na entrevista coletiva. Mas respondendo a sua pergunta, hoje, com condições normais, os 2 vencendo no final de semana, parece ser um bom negócio. Parece. Só que logo depois tem final da Libertadores, a gente não sabe o que vem também. Exatamente. É muito difícil. O que vai acontecer na final com esse mesmo Atlético. E de novo, reforçando, são 2 confrontos complicados pelo brasileiro. É o Palmeiras e o Internacional. O Internacional vai ser em casa, mas o Internacional faz um segundo turno assim, estupendo, né? Incrível. O trabalho do Roger é maravilhoso. E é o Internacional brigando para conseguir sua vaga direta para a Libertadores, é G4. E é preciso destacar que o Atlético estava cheio de desfalques, mas o Botafogo estava sem o Savarino, que é o jogador que faz a coisa funcionar. E o Igor Jesus entrou no segundo tempo, também foi poupado ali no primeiro tempo. O Henrique estava cansado, tudo. Exatamente. Mas o Savarino é um jogador muito especial. E o campeonato dele é muito especial. Poderia ser um cara de soluções diferentes para o jogo de hoje, que acabou virando um ataque contra a defesa, mas assim, com muita dificuldade de chegar em situação claríssima de gol. Verdade. Calçade, acendeu o sinalzinho amarelo para o Botafogo? Não vejo sinal amarelo nem para um nem para outro. Acho que a final tem ingredientes que estão bem claros antes desse jogo. E o jogo mostra algumas coisas que vão continuar sendo feitas no próximo confronto entre eles. Por exemplo, posse de bola. Botafogo tinha mais e chutou 9, finalizou 9 vezes contra uma do Atlético, quando o Atlético tinha 11 em campo. Então, perder o Rubens mudou tudo. Não. Enquanto tinha 11 jogadores, o Botafogo era mais ativo. O Botafogo tem... Com a bola no pé, o Botafogo trabalha melhor, circula mais, tem mais opções do que o Atlético. Então eu vejo que este jogo pode ser continuado na final. Não com 11 contra 11, né? 11 contra 11. Mas assim, eu não vejo um Atlético sendo tão agressivo diante do Botafogo. Um Atlético vai se prender a este jogo, é o seguinte, é ponto para o Atlético, resistir com 10 é ponto para o Atlético. Mas a final da Libertadores é outro jogo. Não é? Muita gente pode pensar, eles deveriam ter poupado para não... Gente, o adversário te conhece muito bem, né? O Botafogo conhece o Atlético, Botafogo. O que teve no jogo que foi muito legal
foi uma prévia de confrontos da Libertadores. O Davidson nitidamente entrou para fazer isso. Foi. Ele jogou a Libertadores. Ele não estava nesse jogo. Ele sempre joga a Libertadores. Ele estava assim... O Davidson joga a Libertadores no estadual, cara. Eu vou pegar o Bastos e o Barbosa e vou azucrinar a vida deles. Enfia o cotovelo, brinca ali, segura a perna, faz que vai chutar e não chuta. Quer dizer, ele já começa a mexer com os caras agora, né? Aí já era o próximo jogo. Mas você acha, eu não acho que seja pensando na Libertadores. O Davidson é assim. É assim, mas ele tem uma doideira. Mas ele tem uma motivação. Sim, ele se na cabeça dele, eu acho que funciona assim. Se esses caras me derem uma porrada na final com 10 minutos, aí é tudo que ele quer, né? Tomar uma. O cara leve, a dupla de zaga do Botafogo leve essas pendências para o primeiro jogo. Depois eles baixaram um pouco a bola, que é um horror, estádios sem público, não é? Então, parece que estão jogando dentro da sala de casa, você ouve tudo, um negócio assim chato, mas aí a torcida do Atlético, alguns, né, proporcionaram esse tipo de coisa que só prejudicou o Galo e pode prejudicar muito mais até o final do campeonato, né? E parece, Calçade, que já há alguma confusão também por lá, mesmo sem torcida nem nada, não envolvendo torcedor, mas jogadores. O pessoal está apurando aqui, daqui a pouco parece que tem informação sobre confusão envolvendo jogadores. Mas o que eu vejo é o Botafogo vai continuar com volume, mais com a posse na final. O Galo sai desse jogo com uma capacidade e uma convicção de que pode resistir, e o jogo pode ser decidido num lance, num detalhe, com o time mais inteiro, com o Arana no time, com o Hulk, Paulinho e Daverson, pode ser o Daverson, Batalha. Então, é um Galo que pode ganhar a final? Pode, mas é um Botafogo também que tem, até na hora que começa a rodar o elenco, ele tem mais argumentos hoje a partir do banco de reservas. Agora, não entrou, não conseguiu. O Everson, mais uma vez, fez um belo jogo, mas foi um festival, foram muitas finalizações, acho que foram 27, né, Mar? Um volume altíssimo. Isso numa final muda tudo. Agora, eles vão jogar demais até a final da Libertadores. Eu digo, a sequência... Tem mais 2 jogos, pelo menos. A sequência de jogos no brasileiro é pesada para eles. Bastante. E eu acho mais para o Botafogo nesse caso. Porque o Atlético... Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Hoje ele poupou 5 jogadores, né? 4, 5 titulares. Então, assim, nós estamos falando de um Atlético que já estava olhando... Eu até discuto um pouco por aquilo que eu falei, assim, pelo quanto era importante para o Atlético fazer com que o Botafogo tenha que olhar para o jogo de terça-feira de uma maneira especial. Eu acho que era importante realmente para o Atlético conseguir não perder o jogo de hoje. E ele conseguiu. O Botafogo tem que ganhar domingo, tá? Não adianta só deixar tudo para terça-feira. Não, é exatamente isso. Domingo. Por isso que eu estou frisando. Mas ele pode ganhar domingo manejando melhor o grupo do que no jogo de terça. O jogo de terça não te dá nenhuma possibilidade de pensar além de pode dar uma manejada ter o melhor domingo, time. Sem dúvida. Pode sim. Rapidinho, só para trazer um pouco de contexto do que... Estou poupando um pouquinho o Birner aqui. Não, ele precisa ser poupado. Está sendo um pouco poupado. É o nosso Hulk. É o nosso Hulk, é verdade. Eu tive segunda-feira na Cidade do Galo, a gente vai passar um Bola da Vez com o Gabriel Milito no final de semana. Eu vi que vocês estavam gravando. E aí, assim, eu conversei com alguns jogadores que estavam lá, né? Não deu para ver treino, né? A gente chegou depois, conversei com gente de comissão e tal, e trazendo contexto. E pegando a entrevista coletiva do técnico Gabriel Milito após a derrota para o Atlético Paranaense da semana passada. Ele foi para a entrevista, uma entrevista muito curta, de 10, 12 minutos, e ele foi para a entrevista e ele saiu da entrevista exausto e abatido. E uma coisa que ele falou, precisamos reencontrar a confiança. E isso é urgente. E dentro do CT da Cidade do Galo, conversando com alguns jogadores, esse era o ponto, precisamos reencontrar. Você acha que reencontrou hoje? Mas uma coisa que era muito falada era, a gente sabe que o conteúdo está aqui. A gente sabe que tem conteúdo, só que a gente não está conseguindo fazer. E com o cansaço, o Atlético vai jogando nos últimos 30 dias 10 jogos. É um jogo atrasado. Nos últimos 15 dias, 5 jogos. E não parou, né? E perdendo jogadores importantes, né? O Alan Franco é um jogador que faz muita diferença, um jogador silencioso que faz muita diferença. Então, eu concordo com o Calçade. Eu acho que ajudou. Como resgate de confiança e de que é possível... Mas pela expulsão, né, Marra? Sim. Porque é o que o Calçade falou também. Se a gente olhar para o que era o jogo antes da expulsão,
não era um contexto que Mas era enchia um de jogo confiança que o ainda Atlético. assim o Atlético poupou jogadores. Sim, acho que sim, poupou, mas... Scarpa nem no banco. É que eu acho assim, se o jogo tivesse transcorrido daquela maneira o tempo todo, com o Botafogo também com suas ausências tal, e o Botafogo tão superior o tempo todo, eu não sei se a confiança, que eu estou de acordo com vocês, ajudou a dar confiança ao Atlético, mas eu não sei se seria assim se o jogo tivesse sido 11 contra 11 do jeito que foi o tempo todo. Eu acho que o fato de você segurar o Botafogo, mesmo tendo um jogador a menos durante todo o segundo tempo, isso acabou dando a confiança. Vitor Birner, eu confio muito em você, viu? Nosso Hulk. Obrigado. É o nosso Hulk, né? Tá entrando agora naquele momento para decidir. Vamos lá. Aquele chute do meio campo agora. Não é possível ser nem por um debate, sabe? Vamos falar sobre semana que vem? Vamos falar sobre terça e sábado? Eu quero primeiro falar sobre o Botafogo. É justamente sobre ele. Primeiro, boa noite a Terça e você, sábado é sobre ao ele. Jean, ao Calçade, ao Marra, aos fãs do esporte. Botafogo, nos últimos 2 jogos, finalizou 65 vezes em gol, foram 9 chances claras. Nas últimas 5 partidas de Campeonato Brasileiro, estou excluindo o jogo contra o Peñarol, o Botafogo não cedeu nenhuma chance clara aos adversários. Bragantino, Cuiabá, Criciúma, Atlético e Vasco. Nenhuma chance clara. O Botafogo ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, se eu for me apegar à frieza que algumas pessoas gostam no futebol e que não combina com o futebol, eu vou dizer, tá tudo bem. Uma hora a bola vai entrar, né? O Botafogo está criando muito, tecnicamente ele é superior aos adversários e vai ganhar o Campeonato Brasileiro e tem mais chances, por ser mais time que o Atlético, de ganhar a final da Libertadores. Mas o tema é futebol. Essa segunda parte que eu falei sobre as chances, tudo isso é verdade. O Botafogo, sim, ele ainda é o time que tem um pouco mais de chance de ganhar. Mas é muito óbvio que quando as coisas não andam, os gols não acontecem, o time começa a perder gols, o jejum de títulos assombra esse elenco. Que não tem nada a ver com o jejum de títulos e que, na sua maioria, não tem nada a ver com o que aconteceu ano passado. A grande notícia para o botafoguense é que esse time continua jogando bem, ele continua sendo melhor que seus adversários em quase todos os jogos. Os piores jogos do Botafogo foram contra o Bragantino e contra o Atlético Paranaense. São times lá de baixo. Quando ele pega os grandes times, ele tem jogado bem. E eu acho que se esse Botafogo faz gol, por mais que já tenha cedido empate em mata-mata contra São Paulo e contra Palmeiras em Libertadores, tendo vantagem jogando fora de casa, ele ainda é um time muito difícil de ser vencido. Mas está pesando. Justamente porque está pesando, eu discordo de todos os colegas sobre o peso desse jogo na final da Libertadores. Talvez fique alguma coisa entre os atletas, alguma coisa de comportamento. Eu acho que é um jogo tão diferente, quando a gente fala do anímico, pro Atlético, e tão diferente pro Botafogo, que no final das contas a gente está falando é como se você saísse do Brasil e fosse pro Japão. É um outro mundo. Só uma coisa, Birner, só para esclarecer. Eu estou plenamente de acordo com você em relação ao anímico. Acho que ninguém falou de anímico aqui. Eu acho que assim, a gente pode falar sobre dar confiança ou não para o Atlético e tal, mas em relação à final, eu estou de acordo com você psicologicamente. O meu único ponto, eu acho que a única influência no jogo da final da Libertadores, do jogo de hoje, é o fato de que, com este resultado, se Palmeiras e Botafogo vencerem seus jogos no final de semana, o Botafogo vai chegar para enfrentar o Palmeiras no meio da semana, antes de pegar o Atlético na final da Libertadores, com 2 pontos. E acho que isso para mim tem diferença. Vou mais longe que você. Isso para mim tem diferença. Mais longe que você. O Botafogo, porque não ganhou esses jogos, ele transformou o jogo, que já era muito grande, num jogo, entre aspas, decisivo. Entre aspas, porque se o Fortaleza colar, quando faltam poucas rodadas, eu que descartava o Fortaleza na briga pelo título, não vou descartar mais. Vou dizer que as chances são pequenas, mas não vou descartar mais. Porque quando faltam poucas rodadas, é tudo tão diferente que cada jogo de pontos corridos vira quase um jogo de mata-mata quando a gente fala da parte anímica. Né? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que o Botafogo perca no final de semana e o Palmeiras ganhe. Vamos supor. O Botafogo continua precisando ganhar do Palmeiras para virar. Continua dependendo só dele. Então o jogo de terça-feira, ele já é um jogo... Não, mas eu vou te fazer uma pergunta para provar que você discorda de você. Tá bom. Não, repita isso, por favor, que isso é maravilhoso. Eu entendi. Vou te fazer uma pergunta para você provar que você discorda de você. Isso é muito bom. Você acha que, independentemente do Botafogo estar a 4
ou a 2 pontos do Palmeiras? Não muda tudo. Na terça-feira... Não muda tudo é uma coisa. Na terça-feira, a escalação seria exatamente a mesma? Você acha que o time que o Botafogo escalaria contra o Palmeiras... Então pronto, você discorda de você. Mas isso só criou uma hipótese. O Palmeiras perder, o Botafogo ganhar até lá. Porque agora o Botafogo pode perder, tá? 2 pontos atrás e pode recuperar a vantagem. Mas com o Palmeiras e Vitória vencendo. Com o Palmeiras e Botafogo vencendo. Que, convenhamos, é por isso que de eu tô, longe por isso mais que eu tô, provável. Os dois vencerem no fim de semana. Não tendo ganho os últimos 2 jogos, criou para mim uma situação que não precisava ver no brasileiro e que traz. Mas você concorda que você discorda de você? Porque se você acha que a escalação vai ser diferente por causa deste jogo, obviamente alguma influência tem na final da Libertadores. Eu acho que o jogo de terça-feira já comprometeu a final da Libertadores de algum jeito. Não estou falando que perdeu, já comprometeu. Ele vai ter. Se ele chegar com 4 pontos de diferença, o Botafogo podia ter 6 pontos de diferença. Não, mas talvez com 4 pontos o Botafogo dissesse, cara, até porque o time do reserva do Botafogo é muito forte. 4 pontos eu acho que muda Eu acho que o bastante Botafogo diria, cara, posso pôr meu time reserva? Posso ganhar ou empatar com o Palmeiras mais com o time reserva? Porque o Botafogo pode, né? Ele tem time para isso, para com o time reserva conseguir empatar ou até vencer o Palmeiras. São caras muito fortes. Agora, eu entendo que o resultado de hoje, partindo do pressuposto que o Botafogo e o Palmeiras vão vencer no fim de semana, eu acho que o resultado de hoje muda a escalação para terça-feira. E aí muda em relação Voltando ao para a frieza do futebol. O Palmeiras ganhou hoje jogando menos que o Bahia, bem menos que o Bahia, mas o Bahia perde gols contra todo mundo. O Bahia é isso, é impressionante o Bahia. O Palmeiras ganhou do Grêmio jogando muito mais que o Grêmio, era para ganhar demais, jogou mal contra o Corinthians e jogou mal contra o Fortaleza. O Palmeiras não vem jogando bem e mesmo assim, de sua herança do trabalho do Abel, capacidade do elenco individual, não coletiva. E coletivamente o Palmeiras não parece um time do Abel. Ele tem algumas coisas no time do Abel, mas ele não tem a consistência, a parte defensiva forte, a regularidade que marca os times do Abel. Esse é o ponto. O Palmeiras é irregular hoje. Porque o Palmeiras alterna grandes jogos, como foi o jogo contra o Grêmio, com jogos muito fracos, como foi para mim o jogo de hoje. Nem acho que o jogo contra o Corinthians foi muito fraco, se você olhar o primeiro tempo. Mas o jogo de hoje... Podia ter resolvido o jogo era mais um jogo em que o Bahia, assim, era para ter vencido o jogo. Acho que o Bahia foi melhor do que o Palmeiras, não muito melhor. Mas, o Everton foi muito bem. Mas a gente vê o Bahia fazer isso toda a rodada. A gente falou aqui no Bahia... Normal. O Bahia perdeu de 3-0 do São Paulo num jogo em que... Então, assim, é uma loucura o que tem acontecido com o Bahia. Só acho que o Palmeiras, nos jogos grandes no Allianz, contra os adversários mais fortes... A gente espera muito mais do time. Foi assim com o Botafogo, foi assim com o Flamengo, né? Mas o resultado... É isso aí, torcedor do Verdão. A diferença caiu para 2 pontos e agora o Palmeiras só depende de si para conquistar o tri consecutivo do Brasileiro, para conquistar mais um título do Brasileirão. O Botafogo empatou contra o Atlético Mineiro, essa partida fora de casa. Jogou parte do jogo ali com um homem a mais e mesmo assim não conseguiu vencer. E foi um resultado ótimo para o Palmeiras, né? Agora o Verdão só depende de si. Vai ter uma rodada no final de semana, antes do confronto direto, na terça-feira. Na terça-feira vai ser uma final. O Palmeiras tem que vencer, né, no final de semana para chegar nesse confronto direto aí com essa diferença de 2 pontos. Porque se chegar lá com essa diferença, o Palmeiras vencendo assume a liderança e passa a depender, né, só de si para conquistar o título do Brasileiro. Depende só de si, né? Que se vencer o Botafogo no confronto direto, vai assumir a liderança. Mas antes tem a rodada no final de semana, né? O Botafogo joga também e o Palmeiras no final de semana tem essa rodada do Brasileiro antes do confronto direto na próxima terça-feira. Brasileirão promete aí muitas emoções até a reta final. Também há 4 rodadas do final dessa temporada, para terminar, né, o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão ganhando emoção aí nessa reta final. O Verdão hoje venceu o Bahia, jogou a pressão para cima do Botafogo e uma rodada que foi boa, né? Foi ótima para o Palmeiras. Mesmo não jogando bem hoje contra o Bahia, mas venceu. Momentos ali, vai ter momentos, né, que o resultado é mais importante do que o desempenho. Não adianta nada, né, jogar bem, jogar bonito e não vencer. O Palmeiras hoje venceu, conquistou os 3 pontos e agora está a 2 pontos do líder Botafogo. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.